uma dica, serve para Insta como para Face, para você não perder dinheiro, ou seja, e conseguir muito resultado, direcionando as suas publicações de forma correta. Eu estava falando um pouquinho, sei lá, uma hora atrás, vendo uma conta, acompanhando um negócio, tá? E eu vou dar exemplo desse negócio, e esse exemplo, e essa dica, esse erro que eu vou apresentar, e essa dica e essa solução que eu também vou apresentar, serve para qualquer negócio, tá? Esse negócio que eu estava olhando era um restaurante. Esse restaurante, para você ter alguma informação, esse restaurante ele está numa cidade, uma cidade média, tá? Uma cidade que tem uma população razoável, não é uma cidade pequenininha, embora seja uma cidade que, né, ou seja, não é metrópole, não é a capital de nenhum estado, ela está no interior, mas é uma cidade razoável, vamos chamar de média, tá? E é o seguinte, esse restaurante ele está posicionado como tudo, o local que ele está, o produto que ele vende, a característica dele, tudo, o brand, né, a marca que ele construiu, como um restaurante de classe média alta para alta, tá? Então, é um exemplo, é o restaurante eu vou usar termos mais fáceis para você entender, é o restaurante mais chique dessa cidade. Tá? Disparadamente é o melhor. Melhor nesse sentido, de mais chique, tá? Obviamente tem outros restaurantes excelentes. Legal. Aí eu conversando com esse profissional que está fazendo, né? Ou seja, com o proprietário desse restaurante que está fazendo anúncios, ele também já vem estudando e está fazendo anúncios para divulgar. O que a gente observou? Que ele, já há bastante tempo, há anos, seleciona a cidade que ele está, tá? Que é uma cidade, como eu falei, média, não é uma cidade pequena, tá? Não é uma cidade gigantesca, é uma cidade média. Fábio, para ter uma noção, o que você está chamando de média? Eu estou falando aí em torno de 250 a 300 mil habitantes, tá? E ele seleciona a cidade. Agora, olha que dica, olha que erro gigantesco e olha que dica simples para você solucionar esse erro. Se você tem um produto, se você tem um serviço que ele tem a característica de atingir a classe média alta, tá? Ou se você não atende essa classe, mas você já tem estrutura, você tem como se posicionar com um produto ou serviço para atender essa classe, e você quer atingir, pensa o seguinte, ele colocou uma cidade. Imagina uma pirâmide, tá? Eu vou inventar aqui uma analogia para você entender. Imagina uma pirâmide. O mundo, o Brasil e essa cidade, qualquer outra cidade, o mundo, o Brasil e qualquer cidade, ela funciona, nesse exemplo que eu estou dando, igualzinho uma pirâmide. Aqui em cima da pirâmide, lá na pontinha da pirâmide, aqui em cima da pirâmide, tá a classe alta, ok? Aí você desce, você vem para a classe média, e aí tem muito mais gente aqui na classe média do que na classe alta. E se você vem para a base da pirâmide, você tem... a base da pirâmide é maior, né? Aqui está a base da pirâmide, aqui está a ponta. Então aqui menos gente aqui em cima e muito mais gente aqui embaixo, tá? E eu não estou feliz em falar isso. Eu gostaria que não houvesse, né? Ou seja, essa curva fosse tão drástica no mundo, mas é assim no mundo, é assim no Brasil e é assim em qualquer cidade. Fábio, mas tem um país, é a exceção, porque todos os outros não são, né? E mesmo nesse país tem sim uma mínima pirâmide, pode ser mais equilibrado as classes sociais, mas não é. Então o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, existe muito mais gente nessa base dessa pirâmide do que no meio dela, quanto mais do meio para a ponta e na ponta dela. Tá bom. Quando você coloca com essas características que eu falei, não vai todo mundo agora, deixa eu fazer isso que o Fábio falou. Calma. Com essas características, eu tenho um restaurante. É o restaurante, estou usando esse termo para você entender, mais chique da cidade, ou seja, o ticket médio dele é mais alto que todos da cidade. O produto de qualidade, tem todo um brand ali, já foi construído, né, uma marca nesse sentido. Tá super bem posicionado, é realmente chique, etc. Quando você coloca um público que está pegando a sua cidade inteira, qual que é a probabilidade gigante? O seu anúncio, como tem muito mais gente na base da pirâmide e você pegou a cidade inteira, então você está pegando a base, o meio e a ponta da pirâmide.
tem muita gente aqui embaixo que não tem nada a ver com o seu produto. Ele não tem como comprar o seu produto, ele não é o público que costuma ir lá no comprar o seu produto e serviço. Lembrando, eu estou falando de restaurante, serve para qualquer outra coisa, tá? Legal. Só que quando você deixa a sua cidade, o que está acontecendo? O algoritmo ele vai tentar buscar as pessoas mais fáceis. E aí, se você, em conjunto com isso, deixa algum tipo de objetivo no seu anúncio, que é um objetivo que ele é fácil de ser consumido pelo algoritmo, exemplo, envolvimento, clique no link, nós estamos falando de comida, então aquele prato bonito, muita gente dessa base aqui, o que o algoritmo vai fazer? Vai mostrar para esse monte de pessoas da base da pirâmide, que é uma quantidade imensa, são dezenas e dezenas de milhares de pessoas que estão aqui, e elas nunca vão adquirir o seu produto e o seu serviço. Mas o seu dinheiro está sendo gasto aqui, em vez de ser gasto mais para o meio e para a ponta da pirâmide, que tem muito menos gente aqui. Precisa até de menos dinheiro aqui para você atingir essas pessoas aqui do meio e da ponta. Mas não. Como o algoritmo tenta buscar o resultado mais barato para você, e isso é um entendimento que você precisa ter de como funciona o algoritmo, ele vai gastar a maior parte do seu dinheiro aqui embaixo, porque é mais barato mesmo. Essas pessoas são mais fáceis de se envolverem do que essas aqui de cima. Ponto. Então, neste exemplo, não é para todos os exemplos. Qual que é o grande erro? É esse. Eu estou direcionando para o lugar errado. E aí esse profissional me sinalizou, Fábio, ou seja, é uma empresa, eu não vou citar o nome da empresa, tá? Mas é conhecida nacionalmente. Ixi, a Síria aqui do celular ligando. Essa empresa, uma empresa de mídia física, não online, tá? Ela posiciona telas, né? Ou seja, televisões em alguns prédios, eu acho que em vários lugares, mas nos principais prédios residenciais dessa cidade. Quando ela vai nos prédios de classe média alta, essa empresa foi fazer uma proposta para ele. Que tal você apresentar aqui, você fechar um contrato com a gente de 3 meses e tal. E deixa eu te falar onde estão as minhas televisões. O seu produto é de classe média para alta. E eu tenho, 12 condomínios aqui nessa cidade que são os principais condomínios de classe média alta. São os condomínios mais caros, mais luxuosos. Isso aqui vai estar lá no elevador, vai estar lá dentro do prédio e as pessoas têm que entrar, vão ver o seu produto e serviço. Então, convidou. Nada de errado. Convidou, né? Tá fazendo uma negociação. Nada de errado, tá? Eu tendo a acreditar que os mecanismos digitais nas redes sociais são muito maior alcance do que essa estratégia. Mas tem alguma coisa errada? Não. Né? É até bom fazer para ter um teste, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Mas qual que é o ponto que eu estava tentando explicar para ele? Olha, nesse caso, o que essa empresa fez, e se der resultado para você, que eu acredito que vai dar, inclusive a gente combinou de fazer esse teste por 3 meses, não é que lá o Instagram, o Facebook não te traz resultado e esse trouxe. Na verdade, alguém já fez uma segmentação para você, ou seja, ele colocou 12, não sei o nome que se dá, televisões, né? 12 placas lá ou seja, onde vai passar, e colocou nos 12 condomínios, tá? Nos elevadores de 12 condomínios mais chiques da cidade. É óbvio que ali mora, né? Ou seja, a classe, nesse exemplo, na classe média para alta. Tudo certo. Mas vai passar ali o funcionário que vai atender, que trabalha, tudo bem, mas a maioria daquele condomínio que tá ali, e aí vai ver o seu produto. Se eu pegasse essas televisões, vou chamar de televisões, tá? Não lembro o nome daquilo. Se eu pegasse esses meios de comunicação, que é a televisão que está lá nos prédios, e colocasse essas televisões nos bairros mais simples, tá? Mais simples da cidade, aonde tem pessoas que não têm características de consumir nesse exemplo, no seu restaurante, porque o ticket médio é muito alto desse restaurante, você não ia vender nada. Então não tem a ver com esse tipo de comunicação do prédio traz mais resultado e o Instagram, o Facebook não traz. É óbvio que não. Simplesmente esse exemplo está segmentado correto. E você no Instagram, no Facebook, está segmentando tudo errado. Para o seu caso, você deixou aberto para uma cidade inteira e está mostrando só para poucas pessoas.
Fábio, como solucionar esse problema? Dica super simples, mas né, às vezes, quem não faz isso, às vezes não vem, né, a ideia, o insight não vem. Em vez de você colocar a sua cidade inteira, a maioria das cidades, com raríssimas exceções, tá? E vai me dar o exemplo do Morumbi. Ah, Fábio, o exemplo é o seguinte, a maioria das cidades, os locais geograficamente, eu também não falo isso com alegria, tá? Não gostaria que fosse assim, mas é assim. Os locais geograficamente acabam sendo separados as classes. Existe sempre bairros na sua cidade que são os bairros de classe alta. Existem os bairros de classe média alta. E do mesmo jeito que existem os bairros mais simples, e existem as periferias. Ok? Ah, Fábio, vou dar o exemplo do Morumbi, que é o único que sabem falar. Ah, o Morumbi está do ladinho, tem uma classe alta do ladinho da periferia. Ok, isso é uma exceção. Lá em São Paulo mesmo tem outros dezenas de bairros, Itaim, Jardins, que é só classe alta e não tem a periferia do lado. Então não vá na exceção que você vai cair do cavalo. Então é o seguinte, como você sabe que existe isso no Brasil, no mundo, inclusive em qualquer cidade do Brasil, o que você faz? Deixa eu tirar aqui que está acabando a bateria. A mensagem está na frente. O que você faz? Coloca, em vez da cidade, na hora de você segmentar, coloca um pino. Esse pino vai vir com 16 km de raio. De jeito nenhum, você vai reduzir ele para o mínimo. O mínimo é o quê? 1 km. Então coloca um pino apenas nos bairros que são bairros da sua cidade, se o seu negócio é físico, né? Se você presta serviço, tem um produto físico ali local, coloca um pino com um raio reduzido de 1 km, que é o mínimo, só nos bairros de classe média alta, que com certeza você sabe aonde são os da sua cidade, da sua região. Tá? Então você imagina, coloca um aqui, outro aqui, e você vai fechando só esses bairros. Legal. Aí em cima, aqui do local onde você coloca o pino, fica meio escondidinho, mas tem uma opção para você colocar assim... Como que é o nome que vem ali? Pessoas que moram e visitaram esses locais ou pessoas que só moram aqui, não visitaram, não pessoas que visitaram. Quando você deixa só pessoas que moram, já vai eliminar as pessoas que passam por aquele bairro, que trabalham naquele bairro, mas que não moram lá e possivelmente então não teriam as características de serem de classe média alta. Você deixa quem mora. Pronto, solucionou. Então agora você está fazendo um direcionamento exclusivo para aqueles bairros, um raio de 1 km pequenininho, locais que você vai colocar, que de fato moram, você sabe, a sua cidade, que moram pessoas de classe média alta, está direcionando o seu produto que tem essa característica para lá. Então assim, um baita de uma situação onde você está gastando dinheiro há anos errado, e não tem um dos melhores resultados, ainda tem resultado, mas não está tendo melhor, tá? E estou te dando aqui uma dica simples que soluciona isso e vai fazer com que você tenha muito resultado e que, por qualquer motivo, quem não trabalha com isso e até às vezes quem trabalha não sacou, né? Ou seja, e não faz isso, não coloca em prática.